Capítulo 64. Palavras sem sons. Minha castidade estava em perigo. Extremamente, aliás. Isso não foi uma piada. Eu conseguia sentir as bruxas salivando, olhando para mim. Mesmo não tendo acontecido nada, as bruxas me convidavam para o distrito da luz vermelha, que elas chamavam de tenda, falando: "Mestre, aconteceu uma coisa importante. Mestre, aconteceu uma coisa não tão importante assim. Se eu fosse lá." Aquelas garotas começavam a fumar ópio e me olhar maliciosamente. Elas ficavam todas nuas. Elas realmente eram garotas selvagens. Então é por isso que as bruxas viviam sofrendo maus tratos. Meus olhos ficavam turvos devido à tentação descontrolada. Vocês ficaram loucas. Ah! O mestre está dizendo que ele quer transar com todas nós ao mesmo tempo. Porque mesmo quando eu falo diretamente nos seus ouvidos, vocês parecem escutar através das suas bundas? Oi! Está dizendo que para o Senhor seria melhor utilizar nossos orifícios traseiros? Nós estamos mesmo conversando na mesma língua. Só feche seus olhos um pouquinho e ai, eu bati de leve no topo da cabeça da Umbaba com meu punho. Escutem bem, meninas com peitos escassos. Eu não considero indivíduos como vocês como possíveis parceiras sexuais. Se vocês têm peitos pobres, então deveriam viver de acordo e serem mais humildes, mas mesmo assim, vocês ficam querendo mais e mais. Sendo tão mirradas, vocês não estão em posição de serem desejadas ou aceitas pelo mundo. Na verdade, nas circunstâncias de vocês, deveriam aceitar o mundo como ele é. Você sabe o quanto nos preocupa quando o nosso mestre, que foi devorado submissamente pela senhorita Barbatos, tenta usar peitos pequenos como um argumento. Essas garotas mal educadas. Elas fazem mesmo questão de enfiar o dedo nas feridas das pessoas. Sempre que as bruxas iam para fora, elas vestiam uma grossa camada de roupas. Mesmo durante o fim do inverno, em que o cheiro de água podre emanava de todos os lados, ou no começo da primavera, em que esse mesmo cheiro já havia até penetrado em todos os lugares, as bruxas continuavam com suas roupas pesadas, ignorando as estações. Umbaba disse que isso se devia ao fato de um corpo sem a alma ser algo amaldiçoado e ofensivo, então não deveriam mostrar para outras pessoas. Todas as vezes que elas abaixavam os seus chapéus de cone escondendo seus rostos, eu me lembrava das luvas brancas que a Lápis sempre vestia. A origem dos chapéus das bruxas e das luvas da Lápis era a mesma. Elas eram todas iguais neste aspecto. E vendo como de todos os lugares possíveis, elas vieram justamente para junto de mim, ficava claro que não foi algo proposital. Aqui era o local onde elas todas chegaram depois de fugirem a vida toda, sendo perseguidas e condenadas pelos outros. O destino é algo inevitável, e a estrada que as pessoas percorrem durante as suas vidas é bela. No entanto, o caminho rumo ao exílio, percorrido por uma pessoa presa a um destino inevitável, não era algo exatamente maravilhoso. Mas neste local de exílio, eu acreditava que deveria ao menos eliminar os seus status sociais baixos e permitir que todos sejam plebeus. Durante a noite, eu desenhei um símbolo branco. Eram 3 círculos brancos em um fundo negro. Mostrando para as bruxas, eu falei: "Deste dia em diante, este será o símbolo de Lorde Demônio Dantalian. Já que vocês são a minha guarda real, é natural que vocês vivam carregando a minha marca em suas vestes." Para as bruxas, as roupas eram uma prisão, sempre acorrentadas em torno dos seus corpos. Sendo pessoas que foram rejeitadas, não tendo nenhuma afiliação ou lar, para elas, as roupas eram também um lugar de exílio. Ao colocar meu emblema nelas, eu estava libertando-as do seu banimento. As bruxas entenderam a minha intenção. No primeiro momento, elas não conseguiram abrir suas bocas, até que finalmente, seus olhos se encheram de lágrimas. Fiquem quietas. Se não quiserem usar, então não usem. Aconteça o que acontecer, nós só vamos ficar nuas na frente do nosso mestre. Enquanto choravam, as bruxas se agarraram em mim. Eu só podia suspirar. Se possível, eu gostaria de pedir que elas não ficassem peladas na minha frente, mas o que eu poderia fazer nessa situação?
Eu coloquei minhas mãos sobre as costas delas. Eu tenho que conviver com essas garotas, entendo. No fim das contas, estou destinado a viver com elas. Maldito destino. Sniff. Mas então, mestre, quando você vai tirar as nossas roupas de baixo? Já podem parar de sonhar acordadas, bando de sem-peitos. Fora as bruxas, as únicas outras pessoas autorizadas a carregar meu emblema eram a Lápis e a Farnese. Com mantos negros sobre nossos ombros, nós andávamos frequentemente pelo acampamento militar das forças aliadas dos Lordes Demônios. Nos vendo de longe, os soldados murmuravam uns para os outros: o rei da escória, a prostituta do rei e suas escravas. Porque ele teria servas tão vulgares. Nós considerávamos os sussurros dos soldados como sendo ainda mais corriqueiro do que o canto dos galos. Soltando gritinhos que ia, as bruxas se penduravam nos meus ombros. Parecia que meus ombros eram um parque de diversão para elas. Mesmo enquanto andava, a Farnese lia um livro com uma mão, enquanto segurava furtivamente a borda das minhas roupas com a outra. Eu gritava para aquele bando de problemática sair de cima de mim. Lápis seguia silenciosamente este mesmo bando problemático. De repente, eu me senti como se tivesse criado uma família ao vir para este mundo. O solo, que havia congelado no inverno, começou a amolecer. O chão duro do inverno começou a descongelar parte a parte. A luz do sol abraçava a terra descongelada mais facilmente. Como se estivessem tentando receber ainda mais os raios solares, a neve que cobria os campos foi desaparecendo pouco a pouco. Já era possível ver pedaços de terra em meio aos vãos na neve. As partes derretidas nas camadas de neve pareciam conguelras em um peixe branco. A terra respirava intensamente através dessas guelras, recebendo ainda mais luz, até que finalmente, os campos de neve sumiram completamente, transformando-se em um riacho. Apesar de peixes de água doce, insetos e outros seres não conseguirem viver nele por ainda estar frio demais, o novo som de água corrente passou a atrair outros seres vivos. Um dia, uma rena com grandes chifres veio a ele, e colocou seus cascos dentro da água. Depois de me notar, o animal pulou rapidamente para fora do córrego e fugiu. O local onde o cervo havia se banhado era uma prova viva da chegada da primavera. Enquanto aguentavam o inverno, as forças aliadas dos Lordes Demônios aumentaram seus números. O rumor de que havíamos queimado as Montanhas Negras e cortado a cabeça do Marquês de Rosenberg espalhou-se pelo continente dos demônios. As pessoas da nossa raça sussurravam entre elas que talvez, desta vez, neste local onde o inverno é curto, nós podemos expulsar os humanos e retomar nossos lares. Os demônios pegaram suas lanças. Os soldados mercenários se reuniram. Exércitos de voluntários foram formados. Vários lordes demônios, que antes estavam céticos sobre esta guerra, levantaram suas bundas gordas. Durante a primavera, a estação em que tudo ganha vida, os demônios se preparavam para guerrear e tomar vidas inimigas. Neste ano a primavera será uma estação brutal. Os humanos se deslocaram rapidamente no decorrer do inverno. Assim que ficou certo que a batalha curta havia se transformado em uma guerra prolongada, todos os reinos governados por humanos decretaram uma ordem de alistamento. Os jovens, que estavam se preparando para a primeira lavra do ano nas suas fazendas, foram ao campo de batalha. Ocasionalmente, sempre que os rumores sobre os exércitos humanos chegavam a nós, eram sempre sobre os lordes demônios, que viviam próximos aos territórios inimigos, sofrendo derrotas desastrosas.